Graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando aqui o nosso culto na Igreja Casa Viva, hoje num formato um pouco diferente. Até agradeço a compreensão de vocês, não é? Infelizmente nós fomos aí detectados com o Covid e orando, né? Nós chegamos a conclusão que seria melhor nesse momento fazer nesse formato, não é? Então, agradeço a todos pela compreensão, estamos bem, estamos nos recuperando muito bem, mas enfim, eu acredito que a obra não pode parar, por isso que nós estamos aqui nesse momento fazendo esse culto no formato online, né? Uma ferramenta espetacular usado da forma correta, a internet, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E nesse momento, nós vamos começar, vamos orar. Quero orar com você, por favor, ore conosco aí, para que Deus esteja comandando esse culto nessa manhã de domingo. Amém? Se você puder nesse momento, feche os seus olhos, prepare aí o seu ambiente onde você está. Prepare o lugar onde você está para poder você se concentrar, para você poder entrar em comunhão com Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nesse momento queremos nos colocar diante da sua presença, queremos pedir aqui que o Senhor esteja conduzindo esse culto, que o Senhor esteja trazendo a revelação da sua palavra, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está acompanhando esse culto, que o Senhor venha falar aos seus corações, que o Senhor venha trazer as revelações, trazer as respostas, os direcionamentos, as correções, que o Senhor venha a fazer e manifestar a sua boa obra em nós. Sabemos que estamos num formato online, talvez não estamos presentes fisicamente, mas o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está aqui, o Senhor também está lá onde essas pessoas estão acompanhando esse culto. Eu peço que o Senhor, Pai, venha a fazer aqui conforme o Teu querer e a Tua vontade, que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações e que tudo seja para a Tua glória, que tudo seja para o Seu louvor. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor esteja agora invadindo, entrando nesses lares ou em qualquer lugar que essas pessoas estejam acompanhando esse culto, trazendo paz, trazendo, Senhor, tranquilidade, renovando fé e esperança. Em nome de Jesus, eu repreendo toda qualquer entidade, ação maligna que queira atrapalhar esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então, como eu estava dizendo, a internet é uma ferramenta fundamental e para muitas situações e áreas das nossas vidas. Se você pegar ela e colocar na área do conhecimento, você vai alcançar muito conhecimento. Se você pegar ela e colocar na área religiosa, na área eclesiástica, igreja, também será uma bênção. Se você colocar na área profissional, será uma bênção. A questão é como nós vamos usar ela, né? Podendo ser uma bênção ou uma maldição nas nossas vidas. Eu gosto muito do que T.D. Jakes diz, quando ele fala que Deus, ele inventou, ele praticamente nos deu tudo que precisamos para inventar coisas e melhorar. Por exemplo, Deus, ele não inventou essa mesa, ele inventou a madeira, né? Ele nos deu a madeira que faz essa mesa e nos dá sabedoria para usar essa madeira da melhor maneira para melhorarmos, para podermos abençoar, para podermos desenvolver e prosperar e assim por diante. Então a internet dessa mesma forma. Então use as coisas que Deus colocou nas suas mãos para abençoar a sua vida e abençoar a vida daqueles que estão próximos a você, né? Então dessa maneira eu inicio esse culto, né? Talvez você não esteja enxergando o que Deus já colocou nas suas mãos aí para que você tenha uma vida, vamos dizer assim, melhor, né? Para que você consiga fazer mais coisas, não é? Então, eu vejo muito a questão de Moisés, né?
tenho falado aqui na igreja sobre a questão de que Moisés estava diante do mar fechado, com o povo atrás dele, pressionando, falando, vamos, e aí, agora? Trouxe a gente aqui para morrer, ouvindo o exército chegar, e Deus fala, usa aquilo que eu já te dei. Pega o cajado que eu já te dei e usa ele, e assim foi. Então, preste atenção no que Deus já tem colocado nas tuas mãos. Uma das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos e que faz total diferença é a sua palavra, a Bíblia. Por isso que ela deve ser a nossa base, né, para todas as coisas. Alguns pastores dizem, e eu concordo, na questão de que se você todos os dias ler e meditar a palavra de Deus, que seja um salmo, um provérbios, vamos supor, você vai alcançar uma maturidade, uma intelectualidade bíblica muito grande e você vai conseguir lidar com muitas coisas de uma maneira mais leve, de uma maneira, né, mais objetiva, com mais êxito. Amém? Diante disso, eu quero que você pegue sua Bíblia, né, pegue o seu acesso à palavra de Deus, porque hoje eu quero ler com vocês o livro de Atos, no capítulo 28. Enquanto você pega a sua Bíblia, faz um favor, pega esse link, manda uma mensagem ao pessoal aí, compartilha, para que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra, acesso ao que Deus quer falar conosco nessa manhã. Amém? Então, livro de Atos, capítulo 28. Atos, depois de João, antes de Romanos. Atos, capítulo 28. Último capítulo do livro de Atos. Diz assim, a partir do versículo 1. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, e por nome Públio, o qual nos recebia e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Quero falar com você hoje sobre esse episódio que Paulo passa na ilha de Malta. Para que nós possamos entender um pouco o que estava acontecendo aqui, Paulo estava vindo de um naufrágio. Ele estava vindo como prisioneiro no navio, e esse navio pegou uma tempestade, gerou um prejuízo muito grande. Tiveram que jogar as coisas que eles tinham para não poder ir. O navio acaba encalhando e eles acabam tendo que nadar até a ilha de Malta. E estudos dizem que essa era uma época de inverno, né? Chuva e inverno. Então eles nadaram na água gelada ali, chegando até a ilha de Malta, e ali são bem recebidos, não é? Ali eles são, vamos dizer assim, são hospedados de uma maneira boa por aqueles que vivem na ilha de Malta. Paulo chega ali como um prisioneiro, não é? Mas o que hoje eu quero falar com vocês
é referente a tipos de comportamentos diante de algumas situações. Talvez nós pegamos e começamos a colocar, poxa, mas eu sei me comportar dessa maneira, mas essa maneira não está dando certo nesta situação, não é? Então, o que Deus tem me mostrado é que a resposta está nele. A resposta de como devemos nos comportar diante de algumas situações sempre estará em Deus. Por quê? Porque se nós formos vermos na palavra de Deus, você vai ver que Jesus, ele se comporta de maneiras distintas, mas ele nunca muda a sua essência. Vezes Jesus se comporta como, por exemplo, diante de um povo que traz a mulher adúltera, que ele fala, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, né? Quebrando todo o argumento de pessoas que queriam usar de desculpas para poder, né, praticar o ódio, não é? Mas quando você vê Jesus entrando na casa de oração e vendo os homens lá fazendo da casa de oração uma casa de vendas e de negócios, Jesus entra metendo o pé, não é? Então você vê que são atitudes diferentes, mas nós nunca poderemos dizer que a essência de Jesus, ela é diferente, ela continua a mesma. Por isso, tamanha dependência que nós temos que ter de Deus, porque Deus sempre vai nos direcionar, nos inspirar e revelar a maneira correta como devemos nos portar diante de situações, principalmente situações desconfortáveis. Então preste atenção, uma situação bem interessante nessa passagem de Atos 28, diz que eles escaparam. Então, souberam que ele se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco, né, de não pouca humanidade. Beleza, aconteceu que eles chegaram na ilha, foram bem recepcionados. E eu vejo a atitude de Paulo. Paulo já começa a desenrolar alguma coisa ali. Ele já fala, vamos fazer uma fogueira porque está frio. Não é? Ele não fica esperando. E ele vai lá e começa a catar algumas quantidade de vides que são gravetos. No momento que Paulo, ele pega os gravetos e joga no fogo, sai dali uma víbora, e essa víbora pica Paulo. Pega a mão dele, como a Bíblia fala, acometeu a sua mão. É interessante porque todos que viram isso acontecer, o que aconteceu? Eles esperavam a morte. E quando as pessoas viram essa situação de Paulo, aqueles que estavam ali perto começaram a falar, ele foi livrado do mar, mas deve ser assassino, porque ainda assim veio a justiça e não vai deixar ele viver. O que eu quero dizer para você essa manhã? Você precisa sempre permanecer agindo na sua essência em Cristo, independente das coisas que vão acontecer. Uma observação interessante. Paulo pega e ele é picado por uma víbora e ao redor surge uma sentença de morte para ele. Mas ele não para. Ele continua fazendo o que ele estava fazendo. Ele pega aquela víbora que está na sua mão, coloca no fogo e ela cai e morre. As pessoas começam a esperar o inchaço, começam a esperar a angústia, começam a esperar a enfermidade tomar conta do corpo dele, o envenenamento, para que ele morra. Então as pessoas esperam, e a Bíblia é clara, falando o seguinte, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. As pessoas começaram a observar Paulo, mas nada acontecia do que elas esperavam. Elas olharam e esperavam que ele fosse piorar, que ele fosse morrer, que a mão dele fosse cair, eu não sei. Mas a questão é que eles esperavam alguma coisa ruim. Mas Paulo não fez, não aconteceu com Paulo o que eles esperavam. O que aconteceu foi que Paulo continuou o mesmo.
diante de uma situação atípica, não é? Diante de uma situação diferente. As pessoas às vezes veem coisas acontecendo conosco e esperam a nossa morte. Coisas, por exemplo, acidentes, prejuízos, falências, várias coisas que as pessoas olham que estão acontecendo conosco e aí elas esperam o quê? Que a gente caia morto de repente como pau. As pessoas começam a olhar em nós coisas que aconteceram, que estão acontecendo talvez na sua vida, e elas estão esperando que você morra, elas estão esperando que você desista, elas estão esperando que você abra mão, amém? Elas estão esperando que você saia fora, que você talvez saia do caminho delas. As situações acontecem e pessoas estão te observando, as pessoas estão nos observando o tempo todo. Eu costumo dizer que quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos vitrines, e quando se lançou a pedra, o primeiro lugar que vai acertar é na vitrine, querido, não é dentro daquela loja que seja. Uma vez eu vi uma frase muito interessante que diz: quando você começa a dar fruto, se prepare para ser apedrejado, que as pessoas começam a tacar pedra para pegar fruto, né? Então nós precisamos do quê? Entender e começar a ter uma consciência de que nós não vamos viver a nossa vida só de momentos confortáveis, de momentos acomodados, de momentos de glória, mas existirão momentos de lutas e momentos de desafios. Talvez você está vivendo um momento em que uma víbora te picou. Talvez você está vivendo um momento onde pessoas estão olhando, esperando a sua mão inchar. Estão esperando que você caia morto de repente porque viram algo acontecer em você, com a sua vida, nas suas finanças, eu não sei. A diferença é daqueles que agem conforme as expectativas humanas ou continuam agindo de acordo com a essência de Cristo. Amém? O primeiro ponto que eu quero destacar essa manhã na palavra é para que você continue fazendo o que Deus chamou você para fazer, independente do que aconteceu ou do que está acontecendo. Continue você firme no Senhor, continue você obedecendo a Deus e deixe que as pessoas continuem esperando algo ruim acontecer com você. Eu quero te dizer algo: o contrário vai acontecer do que elas esperam. Amém? A palavra do Senhor hoje nos traz uma revelação muito importante, preciosa e principalmente eficaz para as nossas vidas, que é a questão de permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor muda opiniões, muda entendimento dos outros, que estão nos olhando e que estão nos observando. Então eu gostaria muito que hoje, nessa manhã, você meditasse nisso, porque talvez você está passando por um momento desconfortável, talvez você está passando por um momento de inércia, de apostasia, de esfriamento, porque coisas aconteceram ou porque nada está acontecendo. Entenda, Deus nunca está parado. Deus sempre está trabalhando. Então não pare, continue. Eu olho às vezes e vejo muitas situações aonde pessoas chegam até nós e falam: que terrível que isso aconteceu com você. Acho que você precisa retroceder. Falando de um modo bem claro, né? Que às vezes não são com essas palavras, mas nós entendemos o que está escrito nas entrelinhas, não é? E às vezes nós acreditamos e fazemos isso e nos esquecemos do que Deus falou para nós. Então o continuar, o persistir, ele tem esse poder de mudar opiniões alheias, opiniões que estão acostumadas a ver uma situação e determinar o fracasso. Às vezes isso até aconteceu com ela, amém? Às vezes a pessoa passou por uma situação e foi destruída, e ela vê você passando pela mesma situação e ela já começa a esperar a sua destruição. Nesse momento é que a nossa persistência, a nossa fé, a nossa obediência a Deus muda opiniões. Então entenda, quando você permanece no Senhor, você também renova a fé daqueles que estão próximos a você.
Você renova a esperança também daqueles que estão observando você. Então olha o que Paulo fez sem pregar nada, sem falar nada. Paulo não parou, a Bíblia não mostra que Paulo parou naquele momento e começou a falar, eis que digo, né? Começou a pregar o Evangelho de forma verbal. Paulo pregou Cristo, Paulo pregou a palavra de Deus, continuando fazendo, independente dos percalços que aconteceram, das dificuldades que aconteceram. E isso é muito importante para nós. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E aí ele começa a dizer que é por causa das heresias e das mentiras, pessoas serem enganadas e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Entenda? Então é isso. O padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. O padrão do mundo, ele alimenta o nosso ego. O padrão de Deus alimenta o nosso espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 6 fala, e eles esperavam que viesse a inchar e ao cair morto, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Eles mudaram de ideia. Eles olhavam, esperavam alguma coisa e não acontecia, sabe? Talvez pessoas que foram traídas no seu casamento olhem para pessoas que estão passando por uma crise como ela passou e o casamento dela acabou, e ela começa a olhar outro casal que está passando pela mesma crise, mas o casamento dela não acaba. Mas ela vê aquele casal buscando o Senhor, tentando a reconciliação. E a ideia dela muda. Ela fala, nossa, talvez dê certo, talvez eu consiga, talvez Deus possa me ajudar também. E Deus pode. A nossa atitude prega, amém? A nossa atitude prega de uma maneira que às vezes convence de uma maneira que as nossas palavras não convencem. Então nós precisamos permanecer no Senhor, mesmo que víboras estejam nos picando, mesmo que víboras estejam falando, mesmo que víboras estejam torcendo ao contrário. Mas eu quero dizer essa manhã para você, permaneça no Senhor, permaneça nele, amém? Permaneça confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor. Essa é uma palavra que nos traz hoje uma meditação, porque eu não sei talvez o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo talvez, eu não sei o que você está ansioso, por que você está ansioso, está aflito, porque você está aí acelerado, preocupado com alguma situação, mas o que eu posso dizer para você é permaneça no Senhor. Talvez você mesmo já viu outras pessoas sucumbirem, desistirem, serem destruídas, porque passaram pelo mesmo que você está passando hoje, e por isso as suas esperanças estão sendo sugadas, estão sendo roubadas de você, a sua fé está sendo sufocada, não é? Mas Deus diz, continue firme, não saia da onde eu te coloquei, não vá para o lugar onde eu não mandei você ir, permaneça firme no Senhor. Não comece a fazer, não comece a negociar a fé. E o incrível, olha só isso, o incrível é que depois que Paulo permanece, eles mudam de ideia e eles começam a dizer que Paulo é um Deus, certo? E antes de eu entrar nisso aqui, se você for pegar lá em Marcos 16, 17, Deus já havia feito uma promessa sobre isso aqui. Marcos 16, 17 fala, e pegarão as serpentes e elas não farão mal a você. Beberão águas envenenadas e elas não farão mal algum a você. A promessa de Deus se cumprindo aqui em Atos 28. E aí o povo começa a mudar de opinião. Mas entendam, muitas pessoas que já são novas criaturas estão trabalhando em favor da sua velha criatura. Como assim? Como que isso funciona? Eu quero explicar algo para vocês, que é para que vocês possam tomar cuidado. Porque às vezes isso acontece
E pessoas estão indo para o inferno e não estão sabendo que estão indo para o inferno, porque acham que são novas criaturas e porque estão agindo e tudo mais, mas não tem um alerta. Por quê? Porque começam a se colocar no lugar de Deus. E todas as vezes que nós nos colocamos no lugar de Deus, nós não estamos agradando a Deus. Nós não estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Nós não estamos nos submetendo a Deus. Então a nova criatura começa a trabalhar em favor da velha criatura. Porque quando eles olham aquilo em Paulo e falam algo diferente aí, e começam a tratar ele como um Deus, isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós pregamos tão bem em um culto, pregamos tão bem em algum lugar, oramos e as pessoas são curadas, oramos e as pessoas são libertas, não é? Às vezes o dom que Deus nos entrega começa a fazer com que sejamos tratados como deuses, que nós sejamos adorados, e em nenhum momento nós podemos permitir que isso aconteça. Nós vemos o próprio Paulo repreendendo uma mulher, repreendendo o demônio de uma mulher que o elogiava. Ele chega na cidade e a mulher que tinha um espírito de adivinhação começa a elogiar Paulo, dizendo: esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus, esses são homens de Deus, esses são os homens de Deus. E aquilo começa a incomodar Paulo, a ponto de ter alguma coisa errada. E depois de algum tempo, a Bíblia fala que Paulo chegou e repreendeu aquele espírito. Por quê? Porque aquele espírito estava querendo tirar Paulo do lugar onde ele deveria estar, que é no lugar de filho, e não no lugar de pai. O lugar de Deus é o lugar só de Deus. O nosso lugar é o lugar de filhos. Então, às vezes, o dom que Deus te entregou tem te levado a ser adorado. Não permita que isso aconteça. Porque Satanás, ele trabalha em favor de massagear o nosso ego, em favor da nossa carnalidade. E o Espírito, ele trabalha o quê? Em favor da nossa espiritualidade, do Espírito. Amém? É a mesma coisa. Eu vi algo muito interessante que Paulo Borges disse. Nós vemos que a Bíblia nos conta que Jesus era um carpinteiro. Então preste muita atenção nisso. Jesus era carpinteiro e ele não era marceneiro. Quando nós vemos isso, o que vem na sua mente? Marceneiro vai trabalhar mais com a parte decorativa. Carpinteiro, a carpintaria, com a parte mais estrutural. Então eu quero dizer algo para você. Jesus veio não para decorar a sua vida, mas para estruturar a sua vida. Jesus não veio para colocar penduricalhos, não veio para colocar... Jesus veio para estruturar. Ele é a rocha, ele é a base firme. Então nós precisamos também desenvolver essa defesa, que às vezes nós estamos percebendo que está acontecendo conosco, que é sermos adorados. E isso é bom, gente. Para nós é gostoso sentir. É gostoso nós sermos elogiados. Eu não estou dizendo que você não pode elogiar e não pode ser elogiado. Eu estou dizendo para você se manter no seu lugar e não começar a se colocar no lugar de Deus. Continue no seu lugar de filho de Deus. Continue no seu lugar em que Deus colocou você. Não queira transcender isso. Não queira ser como Deus. Porque o último que fez isso foi expulso do céu. Quis ser igual a Deus, né? Quis tomar o lugar de Deus. Então esse é um ponto bem... um detalhe que faz toda a diferença na nossa caminhada. Amém? Porque Deus entrega dons para os seus filhos. Deus capacita nós para algumas coisas bem relevantes. Deus traz para nós capacidades que às vezes nós esperaríamos que pudéssemos ter algum dia. Mas nunca isso será para a nossa própria glória. Isso será sempre para a glória de Deus. Eu gosto de sempre destacar muito bem isso. Amém? Por quê? Porque é natural. Quando você chega num lugar de escuridão e você carrega uma luz, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, é natural o destaque.
E nós precisamos aprender a nos defender de sermos endeusados, de sermos adorados. Nós não pregamos o Evangelho para sermos buscando fama. Nós pregamos o Evangelho porque é uma missão. E de pregar o Evangelho a toda criatura, as boas novas. Amém? Nós abençoamos pessoas não buscando recompensas para nós. Nós abençoamos pessoas porque isso é o que nós somos. Amém? No meu Instagram tem uma pergunta lá sobre marido infiel, marido ímpio, eu não me lembro agora. Merece respeito? Não é? Eu disse que eu ia comentar depois, mas já vou adiantar um pouco aqui. Se nós formos comparar, todos erramos. Né? Então o que eu costumo dizer, se eu cobro perfeição de alguém, de alguma pessoa, eu também não mereço ser amigo dessa pessoa, não mereço a companhia dessa pessoa, porque eu também não sou perfeito. Então se eu cobrar, não, para você ser meu amigo, para você ser minha esposa, para você ser meu pastor, para você ser qualquer coisa comigo, você precisa ser perfeito. Então se eu cobro isso, eu também não posso ser, porque nenhum de nós somos perfeitos. Então de certa maneira, eu não respeito alguém, seja marido, seja esposo, seja amigo, porque ele me respeita porque ele é perfeito, porque ele não é ímpio. Eu respeito porque há uma essência de respeito em mim. Existe um provérbio chinês que casa muito com essa questão aqui, essa passagem bíblica de Paulo. Esse provérbio chinês fala que um homem foi picado por uma serpente e aí ele soltou ela, ele não matou ela. E aí a pessoa fala que você não matou ela. Fala que a natureza dela é essa, é atacar e matar. A minha não. A minha é a natureza de abençoar. Então qual é a sua natureza em Cristo? Qual é a sua natureza? Nós somos muito relativos. Se você me respeita, eu te respeito. Se você não é ímpio, você merece o meu respeito. Se você não me trai, eu não te traio. Se você não me xinga, eu não te xingo. Então a gente deixa a nossa essência, a gente esquece que Deus está morando dentro de nós. E a gente começa a relativizar. Deus, fica quietinho aí, porque agora eu preciso resolver isso aqui com essa pessoa. E eu vou observar o que ela está fazendo, porque o que ela fizer eu vou dar em dobro o que ela está fazendo, se ela me desrespeitar, se ela fizer isso comigo. E a gente esquece. A gente deixa para lá. A gente começa a escolher horas para a gente usar a essência que Deus colocou dentro de nós. Quando na verdade é em todo tempo. A palavra de Deus diz, sobre todas as coisas guarda o seu coração, porque dele provém todas as fontes da vida. Então parece que o nosso coração, ele se tornou algo meio tipo assim, tem uma parte ali que eu guardo para as coisas humanas, tem uma parte ali que eu guardo para as coisas de Deus. Quando na verdade não tem como agradar dois senhores. É um ou é outro. Ou seu coração é cheio de uma coisa, ou seu coração é cheio de outra coisa. Amém? Você só está disfarçando uma, porque outra está ali, escondida, pronta para ser usada. Né? Então a nossa essência precisa ser isso. Então se você pergunta hoje para mim, um marido ímpio merece ser respeitado? Eu digo sim, porque você é uma pessoa de respeito. A mulher ímpia, a esposa ímpia, ela é digna de ser respeitada? Eu digo sim. Todos são. Por quê? Porque você precisa entender que há uma essência em você. Que essência é essa? A essência de Cristo. Então, se fosse Jesus, como ele faria? Faça igual. Faça a maneira de Cristo. Não é? Faça igual a ele. Essa é a questão. Se nós pegarmos, nós vamos ver que em todas as situações nós precisamos diferenciar a questão de como nós nos comportamos diante de homens e como nós nos comportamos diante de Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Se nós formos pegar Josué 1:9, Deus fala para Josué: seja forte
e corajoso. Amém? Versículo muito conhecido. Be strong, né? Be brave. Como nós vemos escrito em camisetas, em canecas, em tantas outras coisas aí, né? Seja forte, seja corajoso. Isso nos inspira, irmãos, né? Isso nos deixa em um lugar que nós nos sentimos realmente mais fortes e encorajados. Quando nós ouvimos a Bíblia como a voz de Deus falando conosco, seja forte, seja corajoso, e nós vamos decorrendo essa parte da Bíblia, onde ela diz, eu serei contigo, por onde quer que andares e tudo mais, a gente começa a ser cheio de uma força vinda de Deus. Amém? Nós começamos a ser encorajados, não é? Mesma coisa quando a gente é criança, inseguro, sei lá, numa partida de basquete, de futebol, e tá aquele inseguro com aquele jogo, e o nosso pai fala, vai lá filho, eu vi você treinando, cara. Eu vi que você tem condição. Só basta você ir lá e se esforçar. Só basta você ir lá e ter coragem de enfrentar. Vai lá e faça. Eu vou estar aqui, eu vou estar te olhando, qualquer coisa eu estou aqui com você. Entende? A gente sente uma segurança, a gente sente uma retaguarda, não é? Então, essa é a maneira como nós devemos nos comportar diante dos homens. Essa é a forma como eu e você se comportamos diante dos homens. Ao lado de Deus. Deus está conosco. Ele diz, seja forte, seja corajoso, não desanime. Não é? E eu volto a repetir o que eu sempre falo, uma revelação que eu tive de Deus referente a tem de bom ânimo. Que o ânimo é algo que vem da nossa decisão. Ninguém vai acordar no dia e falar, acho que hoje eu vou ficar desanimado. Eu trabalhei pela manhã hoje, trabalhei bem, acho que à tarde eu vou desanimar. Ninguém escolhe ficar desanimado, né? Ah, vou desanimar hoje. Hoje eu quero ficar desanimado. Ninguém escolhe. O desânimo é algo que quer invadir você, né? Ou seja, ele não é para estar, ele é um invasor. O ânimo que precisa estar em você e ser alimentado por você. Então, quando o desânimo quer nos invadir, nós temos que fazer o contrário para enfraquecê-lo. Então, nós temos que fazer coisas que nos animem novamente, ainda que o desânimo queira nos invadir. Essa é a diferença, né? Então, eu acordo pela manhã, eu estou totalmente desanimado para levantar da cama, para ir trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, para ir para o culto, né? No domingo de manhã, no domingo à noite, eu estou desanimado para fazer isso. Se eu continuar ali, o desânimo não vai desaparecer, o desânimo não vai diminuir, ele tende a aumentar. Mas quando eu me levanto, lavo meu rosto, tomo banho, começo a me arrumar, como alguma coisa, vou indo, eu começo a me animar novamente. Então o ânimo é um resultado de uma atitude. Amém? E muitas pessoas estão esperando se animarem para fazer alguma coisa. Eu quero dizer para você que o ânimo virá depois de uma atitude em prol do ânimo. Amém? Que isso fique gravado na sua mente, no seu coração, para o dia do desânimo, para o dia mau, para o dia do desafio, para que você não seja roubado. Porque quantas vezes nós ficamos desanimados com uma situação, mas nós escolhemos, decidimos enfrentá-la, mesmo desanimado a gente faz. E aí depois que a gente termina, depois que a gente vai lá, a gente fala, nossa, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz, e aquilo te anima novamente. Não é assim? Então, quando nós ouvimos, e esse versículo realmente ele é fantástico. Seja forte, seja corajoso. Não se aparte o livro da minha lei, da sua boca, medita nele de dia e de noite. Sabe, são instruções preciosas, são instruções eficazes para nossas vidas e realmente não faz uma diferença tremenda. O problema é que aqui Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Mas nós vemos em 2 Coríntios 12, do 9 em diante, Paulo falando para nós que ele se alegra nas suas fraquezas. Foi algo que a gente falou no culto passado, né? Porque Paulo fala, quando estou fraco, é que estou forte. E a gente já entra aqui, mas e agora? Como é que faz? É para mim ficar forte? É para mim ficar fraco? O que eu faço agora? Entenda que são duas situações diferentes. Diante dos homens, quando Deus deu uma missão para Josué,
Ele falou, seja forte e corajoso. Quando Paulo chega diante de Deus, dizendo que há um espinho na sua carne, Deus fala para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo tem uma revelação, e esse é um dos versículos que eu mais aprecio como revelação de um homem na Bíblia. Paulo olha Deus falando, poxa, Deus falou para mim que a graça dele me basta, é o suficiente, é o que eu preciso. E aí Deus fala para mim então, que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder dele entra dentro de mim e começa a me fazer forte. E o poder dele trabalha dentro de mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me alegrar nas minhas fraquezas. Eu vou me regozijar naquilo que sou fraco, nas minhas angústias, nas minhas aflições, nas minhas perseguições. Eu vou começar, quando eu ver isso acontecendo em mim, eu vou ficar alegre. Porque eu vou entender que nesse momento eu chego diante de Deus e Ele começa a trabalhar dentro de mim, na minha fraqueza. Então, para que Cristo permaneça em mim, trabalhando em mim, eu vou me alegrar na minha fraqueza agora. Porque quando estou fraco, significa então que eu estou forte. Então, diante dos homens, sejamos fortes e corajosos. Diante de Deus, amemos as nossas fraquezas e nos deixemos ser tratados com Cristo. Isso nos fortalecerá, nos deixará mais fortes. É incrível, é o que Paulo faz aqui, onde nós lemos em Atos 28. Ele é mordido por uma víbora, a sentença de morte é batida pelos outros. São desenganados. Hoje a gente fala isso como ser desenganado pela medicina, né? Quando nós vemos, talvez você está vendo, você está com uma enfermidade ou conhece alguém, amém? Que está com uma enfermidade, que falaram que não tem cura, que falaram que vai morrer, que a sentença de morte já está, e já estão esperando essa pessoa morrer. As pessoas estão olhando para ela e estão falando, coitado, vai morrer. Eu gostaria que você mandasse ou pregasse para essa pessoa essa passagem bíblica. Que ainda que a sentença de morte esteja na boca de outras pessoas, continue firme, porque talvez a sentença na boca de Deus seja diferente, seja de vida. Amém? Espalhe essas boas novas. Então, se você conhece alguém que está numa situação em que ela acha que não tem saída, que ela não acredita mais nela, está depressiva, está angustiada, está sem esperança para a sua própria vida, então vai lá e joga isso aqui nela. A palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. As Escrituras nos mostram isso. Então vai lá e joga essa luz, né, numa vida que está obscura, em trevas. Então nós pensamos, diante dos homens, seja forte e corajoso. Deus está contigo. Diante de Deus, ame suas fraquezas. Seja fraco. Deixa Deus entrar e te tratar. Deixa Deus, seja vulnerável ao tratamento de Deus. Chegue diante de Deus e conta os seus defeitos, as suas dificuldades. Se abre para Deus, se humilhe diante de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase, não há como humilhar aqueles que já se humilham. Então se humilhe diante de Deus e você não será humilhado diante de homens. Se humilhe, se rasgue, amém? Se exponha perante Deus. Se exponha diante do Senhor. Se nós aprendermos a lidar somente com uma situação, nós sofreremos nas outras. Tipo assim, se eu só sei lidar diante dos homens e não sei lidar diante de Deus, vai ser uma dificuldade para mim. Amém? Então nós temos que saber nos colocar nos nossos devidos lugares e não nos colocar em lugares que não pertencem a nós. Amém? Lugares que não pertencem. O negócio é que nós não gostamos de estar em lugares onde nós nos sentimos fracos. Eu falei sobre isso na semana passada. Nós amamos falar de fé. Nós amamos ver um testemunho de fé. Nós amamos e entendemos que fé é importante. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é uma verdade. Não tem como.
Se você fizer qualquer coisa e não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Você precisa de fé, né? Mas a gente não gosta de estar num lugar que tem fé. Eu me lembro de uma história, para que vocês possam entender, e eu não quero me alongar muito hoje, vou tentar não me alongar muito hoje, mas eu quero encerrar com um testemunho que não foi comigo, mas eu vi acontecer. Quando na nossa juventude, eu e a minha esposa estávamos no ministério, se não me engano nós não tínhamos nem filhos ainda, o pastor da igreja na época teve um direcionamento de Deus para ir para Israel. E a realidade da igreja era complicada. A realidade da igreja, principalmente na época, viagem internacional, passagem de avião, alimentação, várias coisas, fugia da realidade da igreja. Mas ele recebeu um direcionamento e ele decidiu ir. Tinha um grupo de pastores que ia e ele foi. E o pagamento era feito em etapas. Então, se eu não me engano, faz muitos anos, irmãos. Então, se eu não me engano, ele pagava a passagem de Campo Grande, chegava em São Paulo, tinha outra etapa, chegava em Israel, tinha outra etapa e assim, os pagamentos, né? Então, nós conseguimos ali, a igreja abraçou a causa, isso é importante, abraçar a igreja, pensar como realmente uma comunidade, né, em prol de uma missão. A igreja abraçou a causa, aí fizemos campanhas, várias coisas aconteceram, Deus foi abençoando. Só que Deus foi abençoando também em etapas. Então conseguimos a primeira etapa, saímos de Campo Grande, foi lá e tudo mais. E ia sendo pago aqui, né, na cidade, e eles iam se comunicando, ó, tá pago, pode ir, tudo mais. Chegando em São Paulo, viu o voo, chegando em São Paulo, para embarcar para Israel, existia uma lista, né, das pessoas, né, pagaram ali, então existia a lista, o pessoal ia chamando, ó, fulano de tal, pastor fulano de tal, pode entrar, fizeram uma fila, né, qual que é o seu nome? Fulano de tal, eles esticavam, tá aqui, pode entrar, tá. Chegou na vez desse pastor, ele falou o nome dele não estava na lista. Então você imagina, lá em São Paulo, não tinha o nome dele na lista, e a mulher falou assim, nossa, o que aconteceu? Seu nome não está na lista. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Né? Ele perguntando assim, e ela falou, eu vou verificar. Eu imagino que aquela mulher falou, deve ter alguma coisa errada com essa lista aqui, o cara não vai sair de Campo Grande, né, sem pagar o negócio, vai chegar aqui e achar que a gente vai deixar ele entrar do nada assim, não é possível, a lista deve ter alguma coisa errada, sendo que não tinha sido pago mesmo. Mas aqui em Campo Grande, aqui na cidade, a igreja estava se desdobrando e tudo mais, e aí a mulher voltou para dentro, voltou com a lista e falou, não, seu nome agora saiu na lista, tá tudo certo. Por dentro ele estava ali um turbilhão, um furacão de coisa acontecendo na sua cabeça e tudo mais, a vergonha que ia se passar e tudo mais e tal. Mas naquele momento aqui também Deus estava provendo, conseguiram fazer o pagamento e aí a hora que ela foi tirar a lista, o nome dele já saiu na lista, não é? Então o que acontece? Quando ele voltou, falou, aí ele foi, aí deu tudo certo, né? Tal, mas depois ele foi contar o testemunho para aqueles pastores, para o pessoal lá, e as pessoas falando, nossa, que coisa linda, cara. Que fé incrível, ora aqui, põe a mão na minha cabeça aqui, ora por mim também e tudo mais e tal. Então assim, foi incrível, né? Eu que estava vendo de perto, eu achei maravilhoso, fantástico. A fé move montanhas, não é? Mas a gente não gosta de estar nesses lugares. A gente acha muito bem, a gente não gosta. Pergunta pro pastor se ele preferia ter ido com tudo pago ou se ele preferia ter ido dessa maneira aonde Deus ia manifestando de fé em fé e de glória em glória. Não gostaria. Nenhum de nós gostaríamos. Não é? Nenhum de nós quer estar num lugar onde fé é exigida. Mas eu tenho uma notícia para você. Nós vamos ser colocados nesse lugar. Porque Deus ama ser agradado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não corra desses momentos. Não fuja dos momentos em que a sua fraqueza é exposta. Onde você é fraco. Porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso, que quando você está fraco, você está forte.
Então, diante disso, eu quero encerrar, né, nosso momento de culto aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que Deus esteja ministrando no seu coração, não somente nesse momento, mas durante toda essa semana, não é? Eu gostaria de avisá-los, né, que nós, à noite, ainda estamos nos recuperando. Então, à noite nós estaremos soltando esse culto, né, que está sendo também transmitido ao vivo, mas gravado no nosso canal do YouTube, à noite. Depois nós vamos colocar certinho aí nos stories, nas nossas redes sociais, né, toda a página aí para vocês irem lá, né. Faz um favor para mim, pega um envelopinho, fazendo um favor. Então, nesse momento, eu queria convidar você para que nós possamos orar, mas se você também sente de colaborar com essa obra, né, você que faz parte também dessa igreja e quiser fazer o seu dízimo, devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta, não é? Nós sempre gostamos de deixar claro todos os direcionamentos que nós temos, né? Então nós temos o nosso Pix da Casa Viva. Se você quiser fazer, né, tá aqui casavivac@gmail.com. Esse é o Pix para você poder fazer, devolver o seu dízimo, para você poder fazer a sua oferta, tá? Não deixar de estar semeando na obra de Deus. Aqueles que zelam pela obra do Senhor colhem desse zelo, colhem desse cuidado. Então você também pode fazer parte disso, não é? Temos os nossos objetivos aqui na igreja de ampliação, de manutenção. Então também a obra de Deus precisa de pessoas que aceitam o convite de ser mantenedores, não é? Aceitam a missão de ser colunas financeiras na obra e na casa de Deus. Amém? Então o Pix é casavivac@gmail.com. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos por um momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por tua graça, pela tua misericórdia. Eu peço que a palavra hoje que o Senhor nos trouxe, ela venha ser, Pai, ser uma resposta para esses que estão ouvindo elas, para todos nós. Que ela venha ser, Senhor, uma revelação, que ela venha ser um refrigério, um direcionamento para as nossas vidas. Que nós não venhamos a somente ouvir ela, mas também praticá-las. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo, que está acompanhando esse culto, ou que vai acompanhar depois. Que o Senhor esteja abençoando cada uma delas. Abençoe suas casas, famílias, casamentos, trabalhos, ministérios. Que o Senhor esteja cuidando deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que a verdade não seja distorcida, não seja maquiada, mas seja genuína na vida de todos, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada dizimista e ofertante dessa casa. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo sobre eles a justa colheita, a prosperidade. E nós sabemos que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, ela não gera dor. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe cada pessoa, cubra-las com teu sangue. Que o Senhor derrame sobre elas sabedoria para saber lidar com todas as situações, mas principalmente, independente das situações, como vimos hoje na sua palavra, que nós venhamos a permanecer firmes, constantes, obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém.